Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6, e encontre também o verso 22. Evangelho de João, capítulo 6, verso 22. Aqueles que encontraram, digam amém. Diz assim, acompanhe comigo a leitura. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Apenas esses versículos por enquanto. Amém? Eu quero começar a reflexão com você hoje, lançando uma pergunta, e essa pergunta é o tema dessa reflexão que pelo Espírito Santo eu quero compartilhar com você. Quais são os motivos, ou o motivo, pelos quais nós buscamos o Senhor? Vamos colocar isso no plural para ficar melhor? Aí a definição pessoal você faz. Quais são os motivos pelos quais nós buscamos o Senhor? Não quero que você pense, querido, que eu estou aqui nesse momento com uma pretensão de responder a você essa pergunta. Não, não tenho essa pretensão. Mas eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, tentar provocar você, pelo menos a pensar nisso, de uma forma bem sucinta nesta noite, e quem sabe, no final, você poder responder essa pergunta a si mesmo. Amém? É isso que está no meu coração. Quando nós voltamos, queridos, desde o início, nós entendemos que Deus, Ele criou o homem para o propósito de que esse homem e ele pudesse se relacionar. A gente vê isso em Gênesis. Deus, quando Ele idealizou criar eu e você, a humanidade, trazer Adão e Eva à existência, Ele não estava pensando em ter um problema, em arrumar uma dor de cabeça. Não, na verdade, quando você lê os primeiros capítulos da Bíblia, você entende, você consegue perceber que havia uma expectativa muito grande no coração de Deus. Ele queria alguém com o qual Ele pudesse se relacionar. Ele queria alguém além do Espírito Santo e do seu Filho Jesus. Alguém que Ele pudesse ter uma profunda intimidade, uma amizade, fortalecimento da família eterna que já existia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele queria alguém a mais membros nessa família. Eu acredito que, não só eu, mas todos nós já paramos para apreciar um entardecer, né? Um entardecer, um pôr do sol. Quantos aqui já pararam algum dia na sua vida para contemplar isso? É maravilhoso, não é? É impossível você se ver diante de um entardecer, de um lindo pôr do sol, e não parar, ou pelo menos desviar a sua atenção para ver aquilo. Queridos, é algo perfeito, né? Você vê os cenários incríveis.
O céu, de repente, ele é coberto, de repente fica dourado ou de diversas cores. E é maravilhoso você ver aquilo. Toda aquela glória de Deus refletindo no mundo, nas cidades, seja nos prédios, na natureza, onde nas águas, onde você vê aquilo refletindo é algo que nos chama a atenção. E quando a gente pensa nesse cenário, eu lembro também de Gênesis. Sabe por quê? A Bíblia diz que ao entardecer dos dias, ou pelo menos ela nos leva a entender isso, que todos os dias Deus estava ali, no jardim, nada mais, nada menos para estar com Adão e Eva. Alguém um dia me perguntou, mas a Bíblia não diz isso, pastor. Mas quando você lê o versículo 8 do capítulo 3, você vê a Bíblia dizendo que Deus, ao entardecer, chegou no jardim. E como nós cremos e vimos isso em todo o texto anterior, que Deus criou o homem porque Ele queria alguém para se relacionar, é impossível acreditar que nos dias anteriores Ele não se fazia presente, Ele não estava lá, naquele lindo cenário, porque Ele queria chegar para Adão e dizer, e aí, meu brother, meu filho, meu amado, como foi o seu dia? Como foi o dia de vocês? Eu gosto de ver o pastor Luciano falar sobre isso, porque ele usa uma expressão assim, Deus, Ele queria tanto, Ele desejava tanto estar com o homem, que Ele não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva. Eu tive uma experiência, mais Alessandra, meio que inusitada, na nossa lua de mel. Irmãos, nós estávamos hospedados num hotel, fazenda, e havia um casal de pastores amigos nossos, no mesmo hotel. E no outro dia, 7 horas da manhã, quem que vai bater a porta do nosso quarto? Imagina que situação você ter que abrir a porta para pastores ali, né, que te acompanhavam depois daquela noite. À noite. Irmãos, algo assim, né? Depois passou, beleza. Entende? Deus, queridos, realmente dá a entender que nem a lua de mel de Adão e Eva Ele respeitou. Ele não deu tanta privacidade para eles, porque Ele queria estar lá, se relacionando com aqueles que Ele criou para este propósito, para estar com eles. E então, quando você chega no capítulo 3, nós percebemos que o relato da última visita, de tamanha intimidade, foi algo triste. Naquele dia, quando Deus chega no jardim e começa a procurar por Adão e Eva, cadê? Onde estão? E a Bíblia diz que Deus começou a chamar por Adão e eles estavam escondidos. Por quê? Haviam pecado. O pecado veio, querido, e colocou naquele momento e teceu um véu. E aquele véu estava separando naquele exato momento este homem desse Deus que o fez com o único propósito de amá-lo e de se relacionar com ele. E aí você sabe o que aconteceu. A partir desse momento a morte entrou e todo esse desejo de Deus de se relacionar com o homem e essa necessidade que o homem tem de se relacionar com Deus, ambas as coisas foi terrivelmente prejudicado. O homem já não tinha mais condição de se chegar a Deus. E por causa da iniquidade que passou a reinar na vida humana, Deus também não tinha mais condições de vir e continuar aqueles momentos de visitas constantes, diárias, de profunda intimidade com esse homem, com esse ser tão amado por Ele. Mas o que é que se percebe durante toda a história? Deus, com o seu imenso amor, de criador, de pai, de alguém que não abriu mão, Ele decidiu não abrir mão de você. Quando você chega em João 3,16, você vai ver que Ele amou de tal maneira, que Ele pega Jesus e envia Jesus. Para quê? Para morrer. Para pagar a dívida desse pecado, para destruir esse véu que foi colocado entre Deus e o homem lá no Éden, chamado pecado, para destruir essa barreira e trazer novamente o homem à sua presença, abrir o caminho para que ele pudesse, agora não só
ao entardecer, mas em todo o tempo viver em profunda comunhão e intimidade com os seus filhos. E Jesus veio, morreu e pagou o preço. E eu acho interessante que quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que nós, queridos, estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas mesmo assim, Ele resolveu nos dar vida. E Ele fez isso porque Ele não abriu mão daquele propósito para o qual Ele criou você e a mim, que foi para que pudesse ser amado por Ele e se relacionar com Ele de uma forma mais profunda possível. É por isso que mesmo estando mortos, tomados pelo pecado e por todo o delito que nós poderíamos pensar, como Paulo diz lá em Efésios, Ele nos deu vida através de Jesus. E sabe o que eu quero te chamar a atenção aqui? Nesse texto que nós lemos, Jesus já está aqui. O enviado de Deus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, Ele já está entre os homens. E Ele começa, de uma forma muito profunda, tentando levar o homem a entender que uma nova era, uma nova proposta, uma proposta de restituição, Deus estava trazendo ao homem através dele. E ele não tinha muito sucesso nessa tarefa, em alguns episódios, inclusive nesse que nós lemos, e o que relata nos versículos anteriores, e também em outros capítulos aqui de João, como, por exemplo, João capítulo 2, nos últimos versículos, você vai perceber isso também. Você vai ver Jesus chegando em Jerusalém, e a Bíblia diz que estava próximo à festa da Páscoa. E, de repente, ele está ali, cercado por pessoas. Depois você pode conferir isso lá. Cercado por pessoas. E você vai ver a Bíblia dizendo assim, que aquelas pessoas estavam próximo de Jesus porque elas criam nele. Elas olhavam para Jesus e acreditavam nele. Mas você vai perceber a Bíblia dizendo também assim, ó, mas Jesus não se entregava a eles, porque conhecia os seus corações. Jesus, em outras palavras, não tinha condições de se relacionar como era o desejo dele e do Pai com aquelas pessoas. Por quê? Porque os corações daquelas pessoas ainda não tinham entendido para que realmente ele veio ao mundo. E aqui, queridos, nesse texto que nós lemos, de novo, Jesus se depara com pessoas, com muita gente, mas quando você pensa dentro dessa ótica, ou por essa ótica desse texto, você vai perceber, você vai entender que essas pessoas estavam procurando, buscando Jesus e crendo nele, apenas por aquilo que satisfazia as suas necessidades existenciais. Quando você volta no início do capítulo 6, acontece a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Jesus se encontra ali cercado de uma multidão. A Bíblia diz que era, em média, 5.000 homens. Aqui, então, não fala de mulher e crianças. De repente, a gente poderia pensar aí no dobro. Ou vamos pensar que generalizou. Chamou homem, né, que é o homem, o ser humano. 5.000 pessoas. E, de repente, chega a tarde. Aquelas pessoas estavam com fome. E começa a conversa entre Jesus e os discípulos, e agora? Senhor, o povo está com fome, precisa de muita grana para alimentar esse pessoal. De repente, André levanta e diz assim, Jesus, nós temos aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, uau, legal, então manda todo mundo se assentar. Manda todo mundo se assentar, pode tomar os seus lugares. E você vai ver que Jesus pega esses 5 pães e aqueles 2 peixes, e ora, e agradece a Deus, e distribui entre os discípulos, e eles começam a repartir para aquela multidão, e todo mundo come até se fartar. Quando todo mundo tinha se fartado de comer, ele vira para os discípulos e diz assim, agora recolhei o que sobrou, e de repente lá vem os caras com 12 cestos,
cheios de sobra. E você vai ler o texto, a continuação, você vai perceber a Bíblia dizendo que aquelas pessoas olhavam para Jesus e acreditavam que ele era um profeta, um enviado de Deus. Olha que interessante isso. Eles criam nisso. Vamos lá, está bem aqui. Versículo 9. Ou melhor, eu já estou no 14. Olha só o que diz. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera. Que sinal? De 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens comem à vontade, e ainda sobra 12 cestos. E agora, diante desse resultado cabuloso, aquelas pessoas olham, e a Bíblia diz assim, ó, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha a fé deles. E eles professam isso, eles se expressam isso. Passa esse momento, todo mundo é dispensado, vai para suas casas, já era tarde, o dia já estava indo. E aí, queridos, passa-se a noite. E na manhã seguinte, muitos dentre essa multidão, eles vão procurar novamente Jesus. Eles acordam. Você consegue imaginar a expectativa que existia no coração deles na manhã seguinte? Uau, ele está aqui. Ele está na proximidade, ele está ali, ele deve estar lá. E eles começaram a se reunir e foram até aquele lugar onde Jesus os tinha despedido na tarde anterior para procurá-lo. Qual foi a expectativa que você acordou hoje em relação a ele? O que existiu no seu coração hoje? Nesse dia, né, que na vida cristã a nível mundial nós chamamos de o dia do Senhor, não é isso? Então, queridos, é algo natural, quando a gente acorda ao domingo, imediatamente você já lembra do que? Hoje tem culto, hoje nós vamos nos reunir para adorar o Senhor. Pelo menos isso deveria ser algo normal, né? E não normal ao ponto de ser algo rotineiro, mas algo que exista na vida do ser humano. Agora, o ideal seria que isso fervesse no nosso coração. Da mesma forma que aquelas pessoas acordaram naquele dia com uma expectativa de ir lá procurar Jesus, eu quero te levar a pensar nisso. Qual foi a expectativa que você encontrou hoje pela manhã no seu coração, quando você acordou, lembrou, hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, eu vou adorar o Senhor. Qual foi a expectativa? No coração deles havia uma expectativa, e eles foram movidos por isso de uma forma extraordinária. Por quê? Eles chegaram lá no lugar, andaram beira-mar, e cadê Jesus? Ele não foi com os discípulos, então ele deve estar por aqui. Então eu entendo com isso que eles procuraram na redondeza, porque criam que ele ainda estava lá. E de repente chegaram à conclusão, não, ele deve ter atravessado o mar. Tem barco, vamos lá. Nós precisamos estar com ele. Nós precisamos vê-lo novamente, nós precisamos estar onde ele está. Eles pegam o barco, atravessam para o outro lado, para o lado de Cafarnaum. E aí, quando eles chegam, o que nós lemos? O que a Bíblia diz que aconteceu? Eles chegam, quem está lá? O mestre. E alguém dentre eles vira para Jesus e pergunta, Senhor, como que o senhor chegou aqui? Ontem não ficou barco, tipo assim, né? Como que o senhor veio? E Jesus, queridos, ele não responde a pergunta, mas ele joga uma mensagem muito forte no coração daquelas pessoas, que vai totalmente ao contrário daquilo que talvez eles pensavam que existia de ideal no seu íntimo em relação a eles. Jesus vira para eles e diz assim, olha, deixa eu dizer algo para vocês, em verdade, eu quero que vocês entendam isso. Vocês estão me buscando, não é por causa dos sinais que vocês viram, mas porque vocês
comeram, se empanturraram e mataram a fome de vocês ontem à tarde. É por isso que vocês estão me buscando, é por isso que vocês estão me procurando. E que sinal é esse? Não é o sinal da grande multiplicação, porque eles viram o sinal. Sim ou não? Eles viram ao ponto de acreditar e professar que verdadeiramente ele era o profeta que devia vir ao mundo. Então não é desse sinal que Jesus está dizendo. Sabe qual é o sinal? É que havia uma expectativa, um desejo no coração de Deus, de Jesus, de que aquelas pessoas, ao olharem para ele, pudessem enxergar nele o sinal maior de Deus em relação ao homem. Que as pessoas pudessem olhar para ele e enxergar ele, não aquilo que ele podia fazer. Não a fome que ele podia saciar, a fome natural. Nos leva a entender que Jesus esperava, e ele veio com essa missão, de ser entendido realmente como aquele que seria a ligação do céu na terra, do Deus Todo-Poderoso e Santo, Imaculado, àquele homem que seria transformado, regenerado. Ele seria esse elo de ligação que trazia esse homem novamente à presença do Pai e o daria novamente uma condição de ser visitado constantemente, ou melhor, de ser morada do próprio Deus. Era isso que ele queria que as pessoas entendessem. E até aquele momento, aquelas pessoas não conseguiam perceber essa mensagem que Jesus estava dizendo, que Jesus estava trazendo. E aí, queridos, quando nós comparamos essa multidão para a grande multidão que nós vemos hoje dentro das igrejas, deixa eu dizer algo, há muita coisa semelhante. Há muita coisa semelhante. E tudo o que Deus deseja é que a nossa mente seja transformada. Deixa eu te dizer algo. Vamos supor que se Jesus chegasse para nós hoje e falasse assim: eu vou revogar todas as promessas. Não há cura mais para você. Não há mais prosperidade financeira. Não há mais promessa nenhuma de bênção para você. Será que nós estaríamos aqui hoje à noite? Se ele virar para mim, para você e dizer assim, olha, revoguei todas as promessas de prosperidade na vida econômico-financeira, será que eu e você continuaríamos trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas? Será que se ele chegasse e falasse assim, olha, eu estou revogando o mandamento de congregar, será que mesmo assim nós faríamos parte de uma igreja? Será que eu e você estaríamos aqui hoje? Mas o Senhor quer nos levar a entender, queridos, que mesmo se não existisse nada disso, apenas por Ele, nós faríamos com maior intensidade ainda. Entende? Com maior intensidade ainda. Porque eu não posso ser um dizimista apenas baseado nas promessas. Porque eu tenho um Pai que espera, lá no seu coração, ser agradado por mim como filho. Que espera ser desejado por mim como filho. Entende? Que espera ser amado por mim como filho, não porque ele pode me oferecer alguma coisa, não porque ele tem promessas para realizar na minha vida, mas porque ele é importante. Porque eu entendi que ele me ama, e o que ele mais deseja é se relacionar comigo. Então, a minha resposta vai ser na mesma altura. O que eu mais desejo é estar com o Senhor, é estar com Ele. Ele quer nos dar esse entendimento. Quando a gente começar a se relacionar com Deus, queridos, por esse caminho, nós vamos experimentar algo que talvez nenhuma geração até hoje experimentou.
Nós cantamos aqui, eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda música, e uma frase de uma das estrofes da música dizia assim: Jesus, tu és o meu maior amor. Enquanto nós estávamos cantando isso, eu estava me perguntando: Senhor, será que tu és mesmo o meu maior amor? Será que o Senhor realmente é alguém que mexe com a minha estrutura? Que só de lembrar que o Senhor existe, treme por dentro, o meu ser balança, só de lembrar que o Senhor existe? Ou será que esse tipo de frase hoje sai da nossa boca nos nossos cultos apenas de lábios, e o coração está totalmente desligado dessa verdade tão necessária para aqueles, queridos, que têm um Deus como nós temos? Um Deus que resolveu morrer, porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele queria nos salvar, só por isso. E eu quero concluir essa reflexão te convidando a pensar nisso. O que Deus espera de nós não é que o busquemos, ou que o amemos, como na maioria das vezes o mundo e muita gente dentro das igrejas pensa que está fazendo. Mas Ele quer que o amemos e o busquemos apenas pela sua presença, pelo prazer de estar com Ele. Entende? Pela pessoa dEle. Sabe, eu fico pensando, queridos, isso é algo tão simples de entender e nós não entendemos. Para você que é casado aqui hoje, ou vamos pensar num casamento, um homem, por exemplo, que é dono de uma grande fortuna, que pode condicionar a sua esposa a tudo de melhor que a vida pode oferecer para ela. Como que esse homem se sentiria se ele sentisse ou descobrisse que essa mulher se relacionaria com ele apenas, ou estava se relacionando com ele apenas por aquilo que ele poderia proporcionar a ela? Será que ele ia se sentir bem? Ou o inverso da coisa? Entende? Deus quer nos ver buscando a sua face, professando que o ama, que o desejamos, unicamente por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele significa para nós. E eu quero concluir deixando você pensar nisso. Se Ele revogasse tudo, Ele ainda seria alguém de valor para você? Você ainda dedicaria parte da sua vida para buscá-lo, para professar amor, dedicação da sua vida? Muitas vezes as coisas não batem. Nós cantamos, choramos, nos emocionamos, estamos aqui todos os domingos, somos membros de igreja, até damos os dízimos, ofertamos. Mas por que, eu pergunto, há tanta dificuldade na maioria de nós, queridos, de tirar um tempinho, nem que fosse meia hora diária, para estar só com Ele? Por que a maioria de nós não consegue fazer isso? Eu estou falando de 24 horas. E isso é uma verdade na vida da maioria dos cristãos. Não conseguimos fazer isso. Eu penso que se Ele realmente fosse tão valoroso, tão amado, isso não seria dificuldade, isso não seria problema para nós. Porque quando nós amamos de fato, quando nós somos apaixonados de fato, o que mais mexe com a gente é um desejo consumidor de estar com quem ama, com aquilo que nós amamos. É verdade ou não? Vamos orar ao Senhor? Se você quiser ficar de pé.
Feche os teus olhos. Esqueça quem está do seu lado nesse momento e eu quero que você tire um tempo com Ele agora. Talvez você ainda não deu tempo para Ele nessa noite. Pode ser que Ele chegou aqui às 17 horas para esperar você. Como todos os dias Ele chegava naquele jardim para estar com Adão e Eva. Eu creio nisso. E pode ser que você chegou aqui às 18h30, 18h20, e desde as 17 Ele já estava aqui. Sabe por quê? Porque há uma expectativa no coração dele de ter você, de se relacionar com você, de ser desejado por você. Pode ser que o culto, querido, já está caminhando para o seu final e até então ele não teve tempo com você. Porque todas as músicas que foram cantadas, você cantou. Quando pediu para levantar a mão foram para o ar. Você levantou. Mas tudo isso de uma forma mecânica. O coração estava longe. A cabeça em outro lugar. Talvez o seu culto até esse momento, ou talvez até alguns instantes atrás, antes de você começar a ouvir essa palavra, ele estava sendo um culto de corpo presente. O seu coração estava longe daqui. Mas você pode agora se arrepender disso e dizer: Jesus, eu te quero. Eu estou aqui por ti. Fale com Ele.